Boa tarde, pessoal. Esse aqui é o nosso primeiro encontro, né, de fato, o encontro 1. O primeiro foi o 0. E hoje a gente vai fazer uma revisão aqui de Python e de NumPy. A primeira coisa que eu queria saber, então é o nosso cronograma, estamos no segundo encontro, no primeiro dia, que seria a introdução ao Pandas. Então, beleza, hoje a gente vai fazer aqui uma revisão, né, fazer um resuminho de Python e de Pandas. Python, eu elenquei esses tópicos aqui para a gente seguir, baseado no collab do nosso queridíssimo Isaac. Então, aqui, Python, né, a revisão que ele fez no collab foi as variáveis, tipos de dados simples, né? A gente tem variáveis inteiras, strings, né? Que não sei se seria tão simples assim essa variável. Char, o Python, no caso, tem aquela particularidade, né, de você não precisar declarar o tipo de variável. Você simplesmente colocar A igual a tanto e já foi. Se depois você colocar A igual a outro tipo de dado, vai também. Então, acho que isso tem um nome, né? Linguagem fracamente tipada, sei lá, alguma coisa assim. Enfim, sobre listas, vocês falaram que chegaram a estudar um pouquinho. Listas é nada mais que uma forma de você reunir um conjunto de dados em uma lista, digamos assim. Então, você não está usando um espaço da memória, uma caixinha, só com um valor, com um dado. Você está usando uma espécie de múltiplas caixas, múltiplos lugares onde você vai colocar diversos valores. E em Python, mais uma vez, a versatilidade do Python tem como uma certa novidade que numa lista, que é até uma variável primitiva, digamos assim, você consegue colocar vários tipos de dados, ou seja, numa lista você pode colocar inteiro, com palavra, com número, com vírgula, com várias coisas. Então, um dos benefícios de Python é essa versatilidade. Condicionais, o if, else, acho que todo mundo aí já deve ter visto alguma coisa do tipo. Estruturas de repetição são utilizadas para a gente percorrer listas, para a gente fazer iterações, printar coisas diversas vezes, né? A funcionalidade de estruturas de repetição são das mais diversas possíveis, né? Algoritmos de ordenação, até para implementar funções recursivas, né? Por exemplo, sei lá, calcular um Fibonacci, diversas coisas que precisam ser feitas várias vezes, que a gente não pode programar várias vezes isso, mas um computador pode fazer várias vezes, porque ele é uma máquina, são utilizadas as estruturas de repetição, né? E funções, né, que são uma parte importantíssima do Python, de qualquer linguagem, na verdade, porque é importante você modularizar o seu código, ou seja, dividir em pequenos blocos, né? Acho que esse é o básico. Eu vou mostrar aqui agora o collab de Isaac. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Acho que esse aqui seria a base, né, para a gente trabalhar dentro do Python. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer? Se ficou com alguma dúvida também durante o estudo, pode lançar aí que a gente tenta Nossa se braba. ajudar. Exato. Beleza, eu vou passar um pouco mais rápido aqui, tem muito texto, então para a gente ganhar tempo, mas esse collab foi feito por Isaac, ele se inspirou nos livros, nos materiais que ele estudou, e tá muito bom porque tem muitos exemplos aqui, você pode ler e realizar os códigos no próprio collab, então muito interessante, né? Aqui, por exemplo, né, ele mostra aqui o print, a gente pode exibir um comando, então deixa eu rodar aqui. No caso, você rodou tudo aqui, não foi, Isaac? Ixi, que é isso aqui? Tá tudo rodado, tudo Tá rodado. tudo rodado, então a gente já vai ver o exemplo sem precisar rodar. Print recebe um string, no caso a gente pode exibir dois prints. A gente pode mudar o argumento aqui e mudar o breakline, né? Quebra automática. Sobre variáveis e tipos de dados, a gente tem aqui aqui no caso ele está atribuindo um string, né? Mas ele não utilizou a sintaxe adequada para declarar uma variável, não pode ter espaço, retornou um erro.
Aqui no caso ele fez certinho e exibiu a imagem. Então Python é bem tranquilo e deletou a imagem. Então aqui são os tipos de dados, né? Pode ser um string, que é tipo texto. Pode ser numéricas, que já englobam os inteiros, os floats complexos e tal. Sequências são listas, tuplas e range. Dicionários, mapeamento. Isso aqui eu nem sei o que é. Booleano. O que é isso aqui, Isaac? Você pode dar um saque pra gente. Conjuntos é tipo conjuntos numéricos mesmo, tipo, só tem um de cada em cada um dos conjuntos. Aí você pode unir os conjuntos. É Ah, tipo aqueles entendi. conjuntos numéricos de. Pelo menos o 7, o Frozen 7 eu não lembro o que é, não. Mas o Entendi. 7 você cria um conjunto com. Tipo, eu Tipo, crio um conjunto de A a Z, de char. isso, Conjunto isso. de Aí não números. pode ter dois As, tá ligado? Só tem um A só, entendeu? Entendi. É um elemento único em cada uma dos índices do set. Entendi. Entendi. Massa, legal. É, Então, beleza. Aqui tem esses exemplos que são bem legais, vale a pena vocês fazerem. Eu acho que eu conversei com algumas pessoas ao longo da semana e teve pessoas que utilizou esse negócio aqui e achou bem legal. Strings são frases, né? A gente já viu como é. Como concatenar um string, simplesmente coloca a soma, que ele vai somar a string, não tem erro. Aqui, tá vendo? Nome é Albert, sobrenome é Einstein, nome completo, nome mais. Aí ele somou com outra string, que é um espaço, sobrenome, não tem erro. E aí as strings têm alguns métodos próprios, alguns métodos que já são nativos da linguagem Python. Aqui é para você colocar, se eu não me engano, colocar as primeiras iniciais das palavras dessa frase com uma letra maiúscula, colocar tudo maiúsculo, tudo minúsculo. Aqui é para formatar, né? Aqui um exemplo aqui embaixo, deixa eu ver. Aqui no caso, ele colocou cheio de espaço aqui no texto Python. Quando ele usa o rstrip, o Python ajusta isso para direita. O L ajusta para a esquerda e o strip, acho que tira os espaços, né? Acho que é Isso, isso. isso. Existem não sei o nome, formatadores, talvez, não sei. São esses caracteres. É Ah, tabulação, é para acrescentar espaço em brancos. Aí tem espaço em barra branco. N, que é a quebra de linha, e o barra T, que é a tabulação, que é o tab, no caso. Isso. Aquele parágrafo. Show de bola. Aqui no caso vai pular duas linhas e dar um tab, né? Diversas coisas podem ser feitas no texto utilizando essa barra. Por exemplo, para colocar a barra, você teria que colocar barra, barra. Para colocar outros caracteres que você não pode colocar um caractere. Por exemplo, se você quiser colocar uma aspas duplas, ele vai entender que você está fechando a string. Então, se você quiser no conteúdo do seu texto colocar uma aspas duplas, você coloca um barra aspas. Tem diversos códigos tem diversos códigozinhos desses aqui que tem essas funções. Aqui tem alguns exercícios, vale a pena vocês fazerem depois. Vamos entrar em números inteiros. Aqui está um exemplo, né? Você cria um nome, um exemplo do que eu tinha falado antes. Você cria um nome e atribui um valor, var int igual a 2. O Python ele já vai pegar aqui esse valor, vai guardar nessa memória aí, var int, e salvar como um inteiro. Se você passar assim, ele vai salvar como um float. Então, esse aqui é um exemplo de como funciona os tipos em Python, porque ela é fracamente tipada. Inclusive, se você usar esse mesmo label aqui, var int, e atribuir depois um número até um string, o tipo do dado é atualizado em tempo de execução. Então, pelo menos na maioria das linguagens que eu conheço, não tem essa opção aí. Você tem que declarar, inclusive, tipo, int, aí o nome da variável é igual a tanto. Se você for usar essa variável depois, ela sempre vai ser int. Até que você apague ela, sei lá. Os operadores, aqui tem os operadores aritméticos. Soma, subtração, divisão. Potenciação são dois caras, dois asteriscos. Divisão são duas barras, divisão inteira. E resto é porcentagem. Não muito diferente da maioria das linguagens que a gente conhece, e a maioria dos operadores são simples de memorizar. Python é a uva. Aqui ele fez uma calculadorazinha, né, para exemplificar todas as funções. Aqui está o resultado. E aqui temos um problema de pontos flutuantes.
no Python, você tem esse problema de precisão, digamos assim. Isso tem a ver com como o Python funciona, como ele roda na máquina, como é a lógica de aritmética em ponto flutuante. Mas isso aqui é facilmente contornado utilizando as próprias funções do Python, que é o caso da função round. Você pode especificar o número de casas decimais que você quer aproximar, e aí você tem o seu número truncado bonitinho. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é o seguinte, aqui você coloca, né, um tipo de dado, nesse caso foi inteiro, e você queria exibir essa função, né? Quando você printa isso na tela, esse valor aqui, ele está como inteiro, e esse operador aqui, mais, ele concatena strings. Então, o Python não consegue concatenar idade, que é o inteiro, com essas duas strings aqui. O que você precisa fazer é usar essa função aqui, ó, str. Isso aqui é bem utilizado quando você quer apresentar uma função, uma informação de algum dado seu, você processou alguma coisa e tem um valor, tem um número, alguma coisa assim, e você quer passar esse número, exibir de alguma forma, né, numa tabela ou num texto, e aí você precisa fazer o uso desse str aqui. É bem comum mesmo. Além disso, tem essa outra forma aqui, uma forma, eu acho que é uma forma nova, veio no Python 3, e você pode utilizar aqui o operador F, não sei por que motivo, é um F, mas é um F, e todas as suas variáveis, dentro da sua string, você pode colocar chaves. Então, se você tivesse outro tipo de dado... É uma Oi. string formatada literalmente, é por causa do nome. É formatted string literally, alguma coisa assim. Em inglês é péssimo. Mas Massa. é por causa do nome. Alguém ia falar outra coisa? Acho que a Rebeca ia falar, né? Era Não, do né? F, né? Oi? Era do F mesmo. Ah, sim, era sobre isso, né? Aqui no caso, se você tiver outras coisas, você pode simplesmente colocar as chaves, né? E o nome da variável dentro dessas chaves, ó. Deixa eu até rodar esse novo. Aí ele vai fazer isso aqui. Às vezes é bem útil fazer isso, né? Porque nas formas antigas você tinha que colocar um negócio aqui, abrir uma vírgula aqui, tinha um porcentagem, eu nem lembro como era mais ou menos. Isso aqui é bem útil. Porcentagem é C, eu acho que em Python dá pra rolar normal. Dá para rolar normal? Ah, beleza. Aqui tem os exemplos. Como você obter um dado agora? A gente sabe como ler um dado, né? Como obter um dado externo para o computador, né? A gente viu o print que ele printa e o input recebe. Esse input aqui diferente de muitas linguagens, né? O input, quando você chama, geralmente ela é uma função deixa eu ver, que ela recebe, que o argumento dela é a variável onde vai ser armazenado o valor. E aí, geralmente, você passa um comando, né, um print, pedindo o valor, e depois você chama o outro comando que é para receber. No Python, o próprio comando que recebe o valor do terminal, por exemplo, ele já tem a possibilidade de passar a mensagem. Então, ele meio que ele pede e recebe. E aí, o retorno dessa função aqui, digamos assim, pode ser armazenado. Então, aqui, no caso, a função input, ela devolve sempre um string. Então, aqui, ela pode ser concatenada, né, pelo mais, e exibida. Para coletar variáveis numéricas, você pode fazer esse artifício, né? Você pode forçar, abre um intzão, joga parênteses, e aí você engloba todo esse input aqui. E aí, ao fazer isso, o Python vai tentar converter esse valor recebido pelo usuário em um valor inteiro. Aqui no caso ele usou essa outra função, type, que retorna o tipo do dado, e aqui a gente vê que é um tipo inteiro. Comentários é simples, é só colocar não sei se é hashtag, ou se é sustenido, se é cerquilha, algum desses três aí. Existe outra forma de colocar
comentário em Python? Você pode botar 3 aspas, mas não é bem um comentário. Eu tava lendo sobre isso um dia desses. Ah. Eu até Docstring, expliquei na pra galera verdade. do GP Ferrado no dia. Isso é um docstring. É o que É é como se isso? fosse uma super string, tá ligado? É uma string gigante. Você usa Ah, Docstring geralmente quando você vai fazer uma... Isso dá pra... Fala, Rebeca. Não, eu ia falar que Mas o hashtag, dá no pra caso, ser ele mais funciona fácil como de se fosse um resolver. comentário. É? o hashtag Mas o hashtag é completamente ignorado e esse para as aspas triplas dá para acessar de algum modo. E geralmente usa para declarar a função. Aí Quando coloca você... Quando, Bora um quando de cada você... vez, galera. Vamos fazer esse movimento Vocês aí. estão empolgados, calma. definição, geralmente coloca lá o que a função faz. Isso, aí quando você vai, tipo, você cria uma biblioteca em Python, por exemplo, você tem uma função, você usa o docstring, você já consegue, quando você submete lá no... Esqueci o nome do sistema agora, acho que é PyPy, que você consegue submeter as bibliotecas, ele já importa aquele docstring lá para a documentação da função, entendeu? Entendi. Em MATLAB tem uma coisa parecida. Só que eu acho que ele pega em MATLAB são os primeiros comentários que pegam como aquele coisa de ajuda, né? Que você usa, algumas coisas assim. Isso. Eu perguntei o porquê da linha, porque, tipo, às vezes você tem um bloco de instruções, um conjunto de código, né? E aí você quer comentar tudo, sei lá, você tá lá vendo, pô, será que isso tá funcionando? Aí é meio chato você chegar aqui e ficar de um em um, entendeu? Aí por Pô, isso que... tem um atalho, velho, pra comentar tudo. Eu só não lembro agora qual é, porque no Linux, no meu era um, e depois quando eu mudei pro Windows mudou. Aí agora eu não sei mais usar o atalho, mas se É olhar um aí nos atalho, atalhos, É Ctrl dois atalho. pontos. Contra conta dois. 2 pontos. Eu não sei se isso tem a ver com a Acho que IDE. varia. Acho que varia de teclado para teclado. Ah. É. E aí quando você bota contra dois pontos... fala. Eu acho que você falou que era ponto flutuante, se eu não me engano. Tipo, quando eu tô tratando com números, é algo que eu tenho que ter cautela e tal, tipo, como é que a gente lida com essa limitação ou característica do Python, assim, se eu for querer trabalhar com alguma análise numérica. No caso, você está falando, não é desse exemplo, não, é de um exemplo anterior, não é isso? Isso, é que eu fiquei pensando nisso depois. Tá, eu não entendi, não. Como é? Você tem um número, um ponto flutuante. Isso. Aí, por Não, exemplo, aqui. tipo, no caso, quando eu for, por exemplo, fazer uma análise numérica, então eu tenho sempre que estar usando essa função que você citou, que é o round, eu acho. Entendi. No caso, se você for exibir esse número, você pode ter um retorno inesperado. Tipo, não inesperado no sentido de um número muito divergente do que realmente é. Você pode ter um retorno, assim, um número cheio de casas decimais, por exemplo, entendeu? Aqui no caso deu, deixa eu ver, deu 0.30004. E aí você, por algum motivo, não quer exibir esse número tão grande assim, sacou? Tipo, se você for comparar número mesmo, tirando... Claro que isso aqui não é 0,3, mas assim, em quantidade mesmo, isso aqui é 0,3, a gente pode considerar que é 0,3. Só que lá na sua exibição, você quer dar uma truncada, dar uma formatada melhor, entendeu? Na prática, quando você tiver uma variável, você só faria isso no final da sua apresentação, do seu número. No meio do caminho, você opera ele como se ele fosse 0,34, entendeu? E no caso, essa função, quando tipo, eu coloco ela, ela faz aquela aproximação que a gente aprende e tal, tipo, Faz. Ela científica. faz isso, ela faz aquela aproximação de se maior que 5, não sei o quê, ela vem de trás para frente. Tá certo. Obrigado. Agora, Valeu. só para dar um complementado, usar os dots de cálculo numérico, é porque basicamente assim, o computador funciona com números binários, né? 0 ou 1. Então, ele vai converter esse número que a gente está dando para ele, que é um número real, base 10, e durante a conversão, na representação numérica, ele vai retornar alguns erros. E aí, tipo, para a gente não ficar passando esses erros, que em algumas aplicações, por exemplo, aplicações financeiras, podem, por exemplo, se você acumular muitos erros, você pode acabar
impactando de alguma maneira financeiramente algum processo, a gente acaba truncando o número. Por exemplo, a gente trabalha só com 2 casas decimais, tipo R$ 100,30, para evitar que esses erros sejam repassados. Isso. Isso. Quando mexe com dinheiro, geralmente você multiplica por 10 o número e trabalha como int, para não ter erro de precisão com as casas decimais. É muito comum fazer isso. Beleza, vou continuar. Deixa eu ver. Sim, sobre o comentário, então, isso aqui, ele tem uma função, ele teria uma função de comentário de múltiplas linhas, certo? Só que ele tem uma função a mais, ele não é bem somente um comentário. É isso ou eu entendi errado? É isso mesmo. É isso, mas na prática, você está fazendo uma programação normal e você quiser comentar com 3 pontos, não faz diferença nenhuma. Mas a Entendi, função dele é para quando você vai criar uma biblioteca, uma função e tal, descrever aquela função. Mas na entendi. prática aqui não faz diferença nenhuma. E quanto ao Ctrl dois pontos? Porque eu acho que isso é coisa de ideia, não? Sei lá, se eu usar o Vim, vai funcionar isso? Vai Qualquer... nas mais novas, tipo que eu posso pensar aqui, o VS Code, o Atom, o Vim, o Sublime, entendi. se você apertar Ctrl dois pontos, você consegue comentar uma linha inteira. Tem Massa, vários massa. atalhos assim para auxiliar, porque né, não vai ficar com Legal, tudo de legal. uma vez. Mas dá uma Beleza. dependida de teclado. Tipo, meu teclado é americano, então Ctrl 2 pontos não funciona, é outro atalho. Porque o 2 pontos não fica na posição lá do ASCII correta, entendeu? Então, Entendi. enfim. Massa. Muda só isso aí, às vezes. É chato, mas Ou é isso. seja, na dúvida, usa as 3 aspas. Na dúvida, você vai comentando de linha em linha. É isso, Então, tipo, não faz aí já demais. diferença usar 3 aspas ou hashtag, enfim, nesse contexto, mas no contexto que você está criando uma biblioteca de funções, você tem que usar docstring, né? Boas Aham, práticas aí. entendi, beleza. Anotado. Beleza. Listas. Listas são uma das coisas mais importantes em Python, eu acho. E aqui tem aquela coisa que eu estava comentando, né? Que em lista você pode fazer uma vitamina aqui, uma vitamina de variáveis. Você jogou um 9, você jogou uma string na segunda posição da lista. Na terceira, você jogou outra lista de inteiro. Aí na quarta, você colocou um dicionário. É uma bagaceira isso aqui. E aí, quando você exibe tudo aqui, ó, ele exibe como uma lista. Para criar, a sintaxe colchetes e vírgula, né? E cada elemento são separados. Ou você pode utilizar. Que é isso? Classe de artistas do seu tipo. Você pode usar sintaxe list. Esse list, no caso, é quando ele recebe algum tipo de outro dado, né? Por exemplo, range, você pode criar uma lista usando range e usando list, né? Também, é porque você pode declarar o tipo também, tá ligado? Quando você estiver criando a variável. Ah, O entendi. Python não impede, não. Mas, normalmente a galera não faz, né? Porque é mais fácil você só usar o formato padrão mesmo. Saquei. Mas esse list é bastante usado para mudar o tipo da variável. Assim como o int, Legal. o float, pelo menos foi os usos que eu fiz até agora. Entendi. O exemplo que eu lembro é esse mesmo. Quando você cria um range, ele não é exatamente uma lista, você tem que usar esse list aqui para converter. Isso. Manipular uma lista, né? No caso, para acessar, é aquela sintaxe default de sempre, colchetes e o índice, lembrando que começa em zero. Deixa eu ver, é isso. A Só sintaxe básica é assim. um Joga comentário duro. de lista. É importante vocês gravarem essa informação na cabeça, porque quando a gente for usar pandas, e você quer acessar uma série de colunas, você precisa colocar numa lista, senão ele não entende. Então gravem aí essa sintaxe de lista, porque vai ser necessário. Ele só recebe uma lista, né? A série. Entendi. Isso. Beleza. Para adicionar itens numa lista, ou seja, você já tem uma lista pronta, ou não até, né? Se você quiser, sei lá, do nada criar uma lista já adicionando, eu acho, não tenho certeza.
você utiliza esse comando aqui, esse método append, né? O método pode ser chamado usando o operador ponto, e aí você passa o elemento que você quer adicionar. Então, aqui nesse segundo exemplo, o elemento que eu quis adicionar nessa lista foi uma lista. Então, aqui nessa lista atualizada, o primeiro elemento é UFBA, o segundo, esses são os outros elementos, e o último elemento é uma própria lista, uma lista dentro de uma lista. Então, você tem essa possibilidade aqui também em Python. Para remover itens é o remove, e aí você não precisa especificar qual posição é. Você coloca simplesmente o elemento que você quer remover, ele vai procurar lá e vai remover. Aqui no caso é a mesma lista, só que o UFBA não está mais aqui, né? Aqui em cima estava, na primeira posição. Aqui tem alguns métodos gerais muito úteis. Esse primeiro aqui, len, ele funciona com diversos tipos de classes, vários tipos de objetos, tipos primitivos de variáveis. Ele funciona muito bem com pandas, com série, com data frame. No caso aqui, ele simplesmente pega o tamanho da lista. Então, você coloca len e coloca o nome da variável, ele retorna o tamanho da lista. No caso, tem 6 elementos. Esse método aqui, ele conta a quantidade de itens. Agora, eu não estou lembrando a diferença desses dois. Cadê os universitários? É que se você tiver, por exemplo, uma lista que tem várias listas dentro, tipo, por exemplo, ele vai contar a quantidade de listas que tem lá dentro. Tipo, naquele exemplo que ele tinha UFBA, uns números e no final 1, 2, 3. Ou ABC. Ele conta aquele ABC como um elemento. Não necessariamente Entendi. é o tamanho da lista. Entendi. Então, o len, ele está contando apenas os elementos da primeira lista que você passa. E esse conta a quantidade de elementos individuais, inclusive até os que estão dentro da própria lista. Pense assim, tipo, a lista tem dimensão 10 por 1. Então o tamanho dela é 10, tá ligado? Porque ela tem 10 elementos. Aham. Entendi. Basicamente isso, não tem muito estresse, não. Massa, massa. Beleza. Ah, entendi. Aqui você pode contar a quantidade de elementos que é igual a um valor especificado. Então, existe um inteiro com valor igual a 10. Massa. Para ordenar uma lista, você tem os métodos, o método sort, e aí você tem alguns parâmetros, no caso, você pode colocar aqui na ordem decrescente, você passa esse parâmetro com a flag true. Se você chamar somente sort, acho que ele faz crescente. E aí você tem um algoritmo que é um pouco complicado, né? Você já tem um método pronto em Python sem importar nada em nenhuma biblioteca. Leva pelo menos 2 for para fazer isso. E no caso de misturar string com número, tipo, dá erro se você usar essas funções? Eu acho Dá que não. não. Eu Não acho dá que não, ele... porque Vai aí, Fred. a string também tem um valor inerente a ela, tá ligado? Não vai ficar organizadinho como os... Tipo, dependendo da string que você colocar, pode ficar em ordem alfabética também. Véi, pense assim, no seu armário você bota o que você quiser, tá ligado? Você pode botar feijão, arroz, qualquer coisa. Na lista é a mesma coisa, a lista é um tipo inerente dos outros, beleza? Ele é um tipo por si só. Então, na lista você pode botar uma variável inteira, uma variável float, um dicionário, outra lista dentro de uma lista e tudo na mesma lista, tá ligado? Porque no final tudo vai ser uma lista, a menos que você acesse cada elemento individualmente. Aí cada elemento vai ser já de um tipo diferente. Entendeu? Deu pra entender, velho? Vamos fazer esse teste aqui, só para ver o que vai rolar. Eu acho que o meu palpite é que ele vai considerar essa primeira letra aqui como um chá, alguma coisa do tipo, e olhar o valor dele em decimal. Eu Ah, acho que não, para sortear não, para sortear, para dar um sorte não funciona não. não funciona? Vai dar Ah, erro. tá. Ah, entendi. E não Eu teria achei que muito ia lá. sentido, né, funcionar. Não, porque muitas vezes no Python você compara string com número. Não, Consegue comparar, Então porque eu achei. a primeira letra tem um valor associado. mas qual seria o critério de ordenação aí, entendeu? Tipo, É o critério ASCII,
que Não, o ele- mas Pedro ele vai. não faz. Se você colocar os números como string, ele vai fazer, ele vai considerar. Mas se você colocar números como inteiros, ele não vai sortear. Quer ver? Ó, vamos ver se roda assim. Não, não rodou também não. A lista, você definiu a lista, tem algum problema na lista. Pera aí, tem um Esse ponto e problema. vírgula aí, irmão, pelo amor de Deus. Aí Não ia Aí, rodar O cara nunca. tá. Não, não foi. tem alguma aí coisa ele não tá definida. definido, pô. Lista tá É definida. lista. Opa, aí não sei nem ler Não, a não, não. mensagem. Não, você não rodou lista antes em algum lugar. É, mas Tem eu alguma. tô criando ela aqui agora. Eu tô criando ela aqui agora. Mas ele vai dar problema na linha de cima. É, Comenta boa. o primeiro print, comenta o primeiro print. O primeiro print de todos. Você tá printando uma lista, tá vendo? Pronto, agora vai, vamos lá. Deu nome. Como É, assim, velho? Tu tá Não. printando. É porque o sorte não dá Tem- retorno. Então você tem Tem que que só printar a bota o lista. sorte. É, É, printa a lista. não printa o Ah, é método. verdade, Isso. verdade. Vamos ver. Olha lá, ó, ele ordena, pô. Aqui ele tá considerando, ele tá pegando o valor de ASCII. Como o A vem na frente de todo mundo, A é 65 no ASCII. Aí ele pega. Vamos ver se misturar com int vai. Coloca uma letra maiúscula também Vou pra ver o colocar que vai acontecer. 64. Vamos ver se ele bota antes do A. Bota 64 e 66. Aí, ó. Foi não, não foi não. Aí ele Você falou, tem- não suportado. Agora, se você Agora colocar 64 como string, ele vai. você colocar como string. Não precisa converter, não, só colocar entre aspas. Não, mas se eu colocar como, entre aspas, ele vai entender como um chat 64? Ou um Isso string é que tem o valor 64? a O mesma string coisa. 64. A mesma coisa. Ah, Eu massa. entendi o que o Maurício falou. Bota como chá aí pra ver se vai, Maurício. Entendeu? Ah, eu imaginei. É a mesma coisa. Não tem chá, não tem chá, não. É, É só. não tem. Não é definido É isso, só não. string. É Essa STR. galera aí Essa galera gostando programa em demais, C, eu velho. não sei não, velho. Velho. Chá é STR de um elemento. Beleza, vamos prosseguir. Essa função eu não conheço, não. Essa função ela retorna o valor sorteado, mas não altera a lista. Então ela tipo cria Isso. uma cópia, ela retorna a cópia. Beleza. O operador in, ele verifica se o elemento está na lista e retorna o valor booleano. Ele é utilizado também em for, né? Mas vamos ver daqui a pouco. Aí você tem as outras funções, né? O sum, você faz uma soma da lista inteira. O max, você encontra o valor máximo, o mínimo, o valor mínimo. Isso aqui eu não conhecia, eu aprendi com esse negócio de Isaac aqui, esse dir list, você consegue encontrar todos os métodos que podem ser utilizados para uma determinada variável. No caso, como uma lista aqui, aparece todos esses métodos aqui. Muito interessante isso. Certo, para trabalhar com listas, as listas estão intimamente ligadas com as estruturas de repetição. Geralmente você quer fazer uma operação, ou ler, ou printar, ou fazer algum tipo de operação que você quer olhar por percorrer cada elemento dessa lista. E para percorrer cada elemento dessa lista, você utiliza essa estrutura aqui, o for. Então você cria uma variável aqui nova, né? O x ele nem existia antes. Então, para for em animais é uma lista, print x, ou seja, x a cada iteração vai valer os valores de animais. Então repare que em Python aqui você não precisa nem declarar qual o tamanho, qual a iteração aqui, você não precisa falar que x alguma coisa, y alguma coisa do tipo. Ele já faz ele percorre a lista e a cada percorrimento, entre aspas, o valor de x vale o elemento que ele está percorrendo da lista. Não sei se ficou confuso. Slicing é para fatiar uma parte da lista. Aqui no caso eu tenho um monte de animais aqui, né? E aqui eu fiz uma fatia de 0 até 2. Aí ele pega o elemento 0, pega o elemento 1 e o 2 ele não pega. Porque esse final aqui ele não pega. A sintaxe é assim. No 3, aqui ele pega o 3 e se você não especificar nada, ele pega até o final. Aqui, a mesma coisa, ele pega do 0, do início da lista até o elemento 3, sem incluir o 3, ou seja, 0,
que é o peixe, 1, que é o gato, e 2, que é rato. E você pode também colocar um terceiro atributo, que seria o seu step, né? Eu quero pegar de 0 até 3, mas vou pulando de 2 em 2. Tem essa possibilidade também. Aqui você também pode usar o operador negativo, que você... o negativo, na verdade, você está pegando, pulando negativamente. Então, você está voltando. Ao invés de, se você fosse 1, ele pulava de 1 em 1. Como é -1, ele pula voltando. Então, essa operação aqui está tendo como propósito inverter uma lista. E aqui está invertendo, pegando os números pares. Beleza, vamos para condicionais. Os operadores lógicos, né, são basicamente esses aí, bem tranquilo, retorna true ou false. Aí tá os exemplos. O atribuidor é o igual, o comparador são 2 iguais. Não lembro se em Python tem 3 iguais, não tenho certeza. Se alguém lembrar, groova aí. E temos os operadores que realizam uma operação enquanto atribuem uma variável. Por exemplo, mais igual, ele pega o valor de num e aumenta 5. No caso, ele aumenta 5. Aqui ele diminui 5. Aqui ele multiplica por 5 o valor que tinha. Aqui ele divide por 3 o valor que tinha. E aí por aí vai. Aqui são todos os exemplos. Depois vocês dão uma olhada mais com calma. Operadores lógicos. Você pode combinar duas operações lógicas. No caso, 3 é maior que 5. Ou você pode combinar duas mais operações lógicas e fazer. Então é OR e AND. E deixa eu ver. Aqui são as estruturas condicionais, né? Agora, como você vai usar? Essas estruturas lógicas, né, esses operadores lógicos, são utilizados muito juntamente com as estruturas condicionais. Ou seja, se... E aqui você coloca uma condição booleana. Nesse caso aqui, o que está sendo feito é se o nome da variável em minúsculo, ou seja, eu estou pegando o nome aqui, que foi o usuário que colocou, estou convertendo para minúsculo e estou comparando com minúsculo. Por que eu faço isso? Porque o usuário pode colocar qualquer coisa possível aqui, tudo maiúsculo, e eu teria que fazer vários ifs e comparar todas as possibilidades. Então, eu já coloco aqui, já passo tudo em minúsculo e comparo com uma coisa só, que é a minha palavra amarela em minúsculo. A sintaxe da estrutura de condição é o if. Se eu tiver mais de uma condição que quero testar um se não, é o elif. E, em último caso, é o else, se não. Deixa eu olhar aqui a hora. Tá ficando tarde. Eu vou dar uma corrida aqui, acho que senão não vai dar para falar de pandas, revisar pandas. Um if simples, um if com else, também é possível. E também é possível fazer um if com o else, com elif e o else. Laços de repetição, a gente pode usar o while. Esse aqui é bem simples mesmo. Você coloca a condição e aqui você coloca a estrutura o bloco de comandos, sempre indentado, claro, porque em Python não tem chaves. Ele roda até Comando... chegar na condição, é o que o te fala. Oi? Não falou que ele roda até chegar na condição. Ele roda até chegar nessa condição. Nesse caso aqui, enquanto a condição for verdadeira. For verdadeira, isso. No caso de Obrigado. baixo. Aqui no caso, ele roda enquanto i for menor que 6. Então, como eu estou incrementando dentro do loop, uma hora essa operação aqui pega o valor velho, joga mais um, joga mais um, joga mais um, uma hora isso para. Parou no 5, né? Quando valeu 6, aqui já não, era falso e ele não executava mais essa linha. Aí ele pulou para essa linha aqui que não tinha nada. O comando break, ele pode encerrar, ou seja, parar o laço que ele está englobado. Então, nesse caso aqui, eu fiz o mesmo código, Isaac, fez o mesmo código, mas eu coloquei um if. Quando o i for igual a 3, break. Ou seja, ele automaticamente sai desse while aqui, se i for igual a 3. O continue, ele é diferente do break, o break quebra e encerra o loop. O continue, ele quebra a execução, mas ele volta para esse loop aqui, ele testa. Então, basicamente, digamos que você tem um monte de linhas aqui embaixo, você não quer nem olhar mais para elas.
Quando você coloca continue, ele vai rodar uma próxima iteração agora. O else, eu nunca tinha visto isso no Python. Ele é possível colocar um else juntamente com o while, porque o while é tipo um if, né? Caso isso aqui não seja feito, ele roda isso aqui. Então, aqui no caso, me corrija se eu estiver errado, esse else aqui vai ser executado pelo menos uma vez, né? Considerando que uma hora o while vai parar. Esse else aqui, uma hora ele exibe, né? Não sei, enfim. Aqui você pode usar o for com a lista também. Colocando o for aqui. Pode usar o for, esse comando aqui, for x, né? Alguma variável que você queira. E além de uma lista, você pode também iterar por string, que é o caso de você iterar achar, letra por letra. A função range, você pode também, foi aquilo que eu disse, né? O range é um tipo de dado que ele retorna uma espécie de lista, não é exatamente uma lista. Para converter para lista, você força essa lista aqui, usando esse list. Então, o for também pode iterar, né? O range é um tipo de dado iterável também. Aqui no caso, por default, quando você passa aqui o range 6, ele cria uma espécie de lista, né? De 6 posições, começando do zero. Você pode também colocar um aço dentro do outro, né? Então aqui você está percorrendo as bebidas, e dentro de cada bebida você está percorrendo os adjetivos. Aqui no caso, se tivesse outra bebida, ele ia fazer outra coisa. Deixa eu rodar. Digamos que aqui, ó, ele colocou a bebida tá gostosa, saborosa. Não. É uma iteração dentro de uma iteração. E para finalizar aqui, correndo, as funções, né? As funções você pode definir, a sintaxe é def, você pode definir um conjunto de código que pode ser executado quando você chamar. Aqui no caso, def hello world, printa hello world sempre que você chamar. E para chamar é dessa forma aqui. E pode passar argumentos também, no caso, bem parecido com funções matemáticas. Aqui no caso, você, nesse exemplo, está passando o primeiro e último nome e retorna o nome completo. E a lista, a função também pode retornar um valor, como também, pensando na matemática, também isso é possível. Então, aqui no caso, somar 5, a função recebe um número e retorna a soma desse número mais 5. A palavra utilizada para definir um retorno é essa palavra aqui, return. E é isso, acabou. Vamos entrar agora em Pandas. Agora sim a parte legal. Pandas, a gente pode... o que é Pandas, primeiro? O que é Pandas? Pandas é uma biblioteca, não sei certinho o termo correto, para você trabalhar com dados, né? Então, você pode manipular dados. A gente já viu que Python é uma linguagem flexível, mas, assim, para trabalhar com grande quantidade de dados, você precisa codar muita coisa ainda na mão. O Pandas ele vai entrar justamente para auxiliar nessas funções prontas que você já tem, certo? Então, aqui eu segui o Kaggle, que é um site que está até lá no grupo do Discord, e está dividido nessas etapas, né? Como criar, ler e escrever um data frame ou uma série, como você indexar, selecionar e atribuir. Aqui são alguns tipos de funções que também são úteis, são as funções apply, não, aqui acho que é get, enfim, eu não lembro, lá a gente vê. Como você agrupar, aqui sim, não, aqui que é o group by, e como você ordenar também um conjunto de dados, né, um dataset, como você trabalhar com os tipos de dados de dentro de seus dados, digamos assim, e como você tratar também os valores. A gente vai ver agora por que isso aí. E como também renomear labels e combinar datasets. Enfim, deixa eu abrir aqui. Vocês podem ver que a biblioteca é pesadíssima aí. Demora. Pesado essa biblioteca. Enfim, para importar esse comando aqui, geralmente isso aqui poderia ser qualquer outra coisa, mas na prática é PD, que, vixe, não está nada executado, né?
Ah, tá executado sim. Essa Aqui no coisa caso, ficou rapidão. o comando é esse aqui, né? Tipo, você importa pandas, e para não ficar escrevendo pandas toda hora quando você for chamar, né, a função, você geralmente usa esse PD aqui. Então, beleza. Em pandas você tem dois tipos principais, né, de objetos, o data frame e série. Série foi o que a Gabinha falou na estante, né, Gabinha? Você tem aqui um PD, você chama aqui o método data frame, e aqui você simplesmente passa nesse formato aqui, certo? Você coloca aqui, ó, a coluna tal, isso aqui é um array, e você coloca a coluna tal, dois pontos, e passa uma lista. Ou seja, aqui basicamente você está dizendo que toda coluna vai ter o valor 1 e o valor 2. Ele seta por coluna. E a coluna 2 tem o valor 3 e 4. Então ele vem aqui, ó, e assim, ó, reto. Certo? Se eu quisesse colocar outras coisas aqui, é só colocar. E ele já criou uma tabela, você pode visualizar os dados e simplesmente com essa linha aqui. Beleza? Maurício, rapidão. Na verdade, isso aí não é um array, isso é um dicionário. Isso, é um dicionário. O coluna 1, na verdade, é uma chave, é um key, e depois dos dois pontos a gente tem uma lista. Aí cada elemento da lista vai ser o valor que está na nossa coluna e referente ao nosso index. Beleza? Show. Boa. Valeu. Aqui em index também, aqui também é uma... Iago tem uma dúvida aí, velho. Ele falou no chat, foi? Não, ele levanta a mão. O que é um dicionário assim, velho? Um dicionário é um tipo de dado no qual você faz mais ou menos isso aqui, ó, Iago. Deixa eu mostrar. É literalmente um dicionário. Você fala que isso É literalmente um dicionário. Você vai substituir. tá falando ainda, tá um pouco baixo. Você faz assim, ó, Iago. Você chega aqui e coloca assim, ó. Maçã, dois pontos. Aí, digamos que você coloca o preço dela, 2,50. Aí aqui você coloca vírgula, pera, dois pontos, 3,50, sei lá, vírgula. Outra coisa, custa tanto. E aí, quando você for querer usar, você pode usar esse atributo aqui, ó, maçã. Eu acho que é funcionar, vamos ver aqui. Não mandou exibir nem nada. Tem que printar. Tem que importar o comento PD. Pandas. Aí, tá vendo? Eu tô pegando, eu tô meio que consultando o dicionário. Eu tô consultando quem? Maçã. Aí retornou 2,4, entendeu? É um tipo de dado. Quando você for revisar a pátria, você... Entendi. Então esse data frame, ele tipo, é referente aos dicionários. Então, tipo, tá indicando Isso. que é o dicionário. Exatamente. Não só um dicionário, é um dicionário e uma lista. Tá misturado aí. O Pandas tá misturando essas duas entidades aí de organização que tem no Isso. Python e mostrando pra gente como se fosse uma matriz. No caso, é um dicionário, mas o valor desses elementos é uma lista. Aqui seria Não é bem uma matriz, né? Porque você pode, por exemplo, colocar headers na sua coluna. Você pode colocar nomes nesses calendários onde tem coluna 1, coluna 2, coluna 3, coisa que você não consegue fazer na matriz. E aí você consegue acessar pelo nome, acho que a gente vai ver mais tarde, em algum momento. Então não é bem, o data frame é um outro tipo de dados. Ele usa esse artifício do dicionário e da lista, mas o data frame é esse tipo de dados que é como se fosse uma tabela que a gente tem no Excel, só que a gente consegue alterar o nome da coluna e da linha e usar isso como índice, usar isso como uma forma de você acessar. Então essa é Inclusive, uma das diferenças de data frame para matriz, fora as operações também. se você der um comando type, né, você vê qual tipo, né? Ele é um data frame. Ele é um objeto dessa classe aqui, ele é um data frame. Enfim, vamos continuar, né? Certo, o data frame é declarado dessa forma e a série é declarada dessa forma. Você passa uma lista. Então, quando você cria uma série passando uma lista, ele automaticamente indexa essa série sua aqui. E você tem até o tipo aqui dos dados, né? Que é, no caso, 64 bits.
inteiro, 64 bits. Aqui no caso eu fiz um exemplo de uma série, como seria, porque eu achei esse exemplo meio confuso. Aqui no caso eu tenho uma série, né, que eu coloquei, a lista é 22, Maurício e minha altura. E aí eu posso passar esse parâmetro aqui, né, que é o meu índice, são os meus índices. Por default ele vem de 0 até N, mas eu posso mudar e renomear. Então os índices são idade, nome e altura. E o nome da minha série é Maurício. Ou seja, eu tenho essa possibilidade ainda de definir um nome para uma série, um nome para um data frame. Aqui no caso, o nome dele é Maurício e ele é o tipo objeto. Para eu ler e escrever dados de um arquivo, eu uso essa sintaxe. Essa sintaxe ela pode ser usada para ler diversos tipos de arquivos. Aqui tem os tipos de dados que podem ser lidos. E aqui, deixa eu rodar esse comando, senão o resto não vai funcionar. Tem que botar o arquivo no drive. Tudo no drive, né? Beleza. Pega o arquivo e joga na pasta aí. Tem como rodar tudo, não? Não, tu tem que pegar o arquivo primeiro, pô. Ele não vai roda- conseguir reconhecer o arquivo. Você tem que clicar. Esqueci. Provavelmente quando você fez, você arrastou para essa pastinha. Aí ele não fica para sempre. Toda vez que você for usar o arquivo, você precisa arrastar ele para cá. Se você quiser, tipo, usar ele sempre no drive, você precisa ir lá no seu drive, adicionar um arquivo. Aí você tem que fazer um linkzinho, né, entre o drive, tem que aceitar, permitir que acesse seu drive para usar sempre essa posição. Mas se você arrastar e puxar para esse lugar aí, já vai rolar. Pronto, já fiz aqui já. É que eu fiz tudo em um dia só e... Calma, aí você tem que pegar o endereço que tá dentro dessa pasta sample.data aí. Clica No nos caso- 3 pontinhos aqui do lado dele. Do lado do arquivo, população lá, .csv. Não. Do Aqui? arquivo que você quer, o arquivo. Ah, certo. No 3 caso, quando eu pontos, tinha feito... copia caminho. No caso, quando eu tinha feito, eu tinha colocado fora dessa pasta. Tipo, inerente a essa pasta. Aí eu só tinha colocado isso, aí foi. Pronto, ele leu um arquivo aqui. Esse dataset aqui é a população do Brasil. Mostra todos os municípios das cidades brasileiras e suas populações. É um arquivo SCV e foi lido com esse comando, read_scv. Aqui, se você colocar outros comandos, como Excel, que seria XLS, né? HTML, SQL, ele lê diversos tipos de arquivo, JSON. E aqui eu vou passar mostrando aqui os atributos, né? Shape, você mostra o tamanho desse dataset. Ele não é nem tão grande assim, mas tem 5.000 e... No Brasil tem 5.500, né, municípios. O head você pode ler o começo do seu dataset. Aqui já está vindo aqui, ó. O index veio por default, 5 primeiros, né? Aqui eu tenho um código de estado, código do município, o nome do município e a população estimada. Esse também mostra os últimos. O head tem um parâmetro chamado N, eu acho, que dá para você setar quantos você quer. Isso. Você pode o padrão colocar dele é aqui, 5. O padrão é 5, né? Isso. Vou colocar 3 aqui, ó. O mesmo vale pro tail aqui. Aí, só para falar uma coisa que a gente tinha comentado antes. Tá vendo? O data frame, ele tem nomes nas colunas e esses nomes não contam. Se eu tivesse uma tabela convencional, né, ele ia contar, você precisa ignorar a linha 0. Nesse caso, você não precisa. E dá também para você mudar aqui o índice da direita. No caso, nesse arquivo SCV, se eu ver se entendi o que você quis dizer, a primeira linha é esses nomes aqui, e ele não interpretou isso como um valor, ele interpretou como realmente um label, né? Show. Beleza. Deixa eu ver. Para definir a coluna como índice. Aqui no caso... Ai, meu Deus. Tem que copiar o cominho de novo. No caso aqui, eu estou importando, né, o dataset e eu estou dizendo que a minha coluna de índice é igual à coluna 2. Nesse caso aqui, ele está fazendo o código de município, que seria uma chave primária, né? Quem sabe banco de dados. É um valor único para cada município, né? O código do município. Então,
basta eu colocar aqui o meu index vai ser o da coluna 2. Então, eu posso fazer isso também, né? Usar agora como index um próprio valor. E para salvar um arquivo, basta eu rodar o comando to, certo? Beleza. Agora, beleza, a gente viu como ler um data frame, como escrever, como rodar, como modificar. Agora, como acessar os valores, né? Vamos importar aqui de novo esse data frame. Importei. Aqui eu exibi ele aqui, ó. Ele já deu 5.000 não sei quantas posições. Para não ficar muito grande, eu coloquei que o máximo de colunas de linhas é 4. Mas aqui é um atributo aí, uma função própria. A primeira coisa é que você pode utilizar esse ponto, né? Esse operador aqui, para utilizar para você ler somente os estados, né, as unidades federativas. No caso, população é o nome do meu dataset. Eu posso usar acessar os UFs, né, desse dataset. Ó. Deixa eu rodar aqui. Ou seja, ele criou uma espécie de série aqui, né? Ele pegou só esses elementos aqui. No caso do meu data frame, esses labels aqui, eles estão complicados, né? Eles têm espaço, tem ponto, tem até acento. Então, eu só posso usar esse UF, eu só posso usar o operador ponto somente para o UF aqui. Nos demais, eu tenho que usar essa outra forma de se acessar, né? Aqui eu estou pegando agora a coluna nome de município. Essa coluna aqui, o nome de município. Aí é via dicionário. Via dicionário, né? Show. E aí, se eu quiser pegar o primeiro município, eu posso utilizar esse índice aqui, ó, o 0. No caso, esse 0 aqui está fazendo referência ao meu índice. Se o meu índice, por acaso, fosse, por exemplo, lembra que eu tinha colocado aqui que o meu índice era a coluna 2, o código do município? Se eu fosse importar dessa forma e rodar o comando, para pegar o primeiro município, eu teria que colocar 15, certo? Aqui ainda não está acessando por ordem, né? Ele está pegando o 0º elemento, o primeiro. Ele está pegando realmente o elemento de índice 0, sacou? Então, aqui no caso, nesse caso é o primeiro. Deixa eu ver. Manipulando o índice, nem lembro mais o que é isso. Deixa eu ver. Aqui é para eu setar o índice como... Eu pego o meu dataset e seto que o meu índice agora é esse cara. É o código do município que aconteceu. Deixa eu ver. Certo. É possível também fazer uma operação condicional, como a gente viu no Python, no dataset, no dataframe. No caso aqui em Python, eu rodei até um comando de exemplo. A igual a B, ele retorna falso ou true, né? Tipo, é uma comparação isso aqui. No caso aqui a gente está comparando elemento com elemento. Aqui também você pode comparar uma série, né? Uma lista inteira com um elemento só. E isso aqui é válido é válido para o Pandas e ele vai retornar uma série de verdadeiros e falsos. E no caso, ele retornou uma série e onde esse estado era o Roraima, ele retornou o valor true no lugar. Como que isso pode ser usado? Isso pode ser usado com esse operador lock. Né? O operador lock você pode aqui colocar aqui, indexar essa matriz de trues e falses, e aí como elas concordam no mesmo tamanho, eu estou fazendo uma busca em todas as populações no qual o meu estado é Roraima. Então aqui, ó, ele já retorna somente, repare que ficou com 52 linhas, então ele retornou só os municípios de Roraima, nesse caso. Note como que uma linha pequena já faz uma função útil, né? Aí aqui você pode, além disso, né, dentro desse lock, você pode combinar múltiplas funções, inclusive booleanas. Aqui eu estou pegando os municípios de Roraima, que tem a população estimada maior que 50 mil pessoas. Ele retornou só 7 municípios. Aqui, no caso, eu estou pegando, usando o OU, né? Também é válido. E por aí vai.
Esse operador aqui, ele auxilia a você passar vários parâmetros ao mesmo tempo. Para eu não fazer isso aqui, ó, caso a população seja Acre ou Bahia ou não sei o que, eu posso utilizar esse is-in. Ele vai pegar todas as opções, né, em que o meu estado é esse vetor. Ele vai percorrer todos os valores. Então aqui eu vou pegar eu vou pegar todos os municípios que são desses estados aqui: Bahia, Acre, Minas Gerais e São Paulo. Essa função aqui também é útil, a gente vai ver o porquê dela lá na frente, depois eu falo dela. Mas basicamente ela retorna, ela formata, né? Tá usando o lock ainda, e essa operação aqui ela retorna os elementos nos quais os valores não são nulos. Nesse caso aqui tá tudo bonitinho os dados, então ela não retornou nada. Se a gente tivesse algum dado errado, ia retornar. Algum dado corrompido com algum valor não numérico, a gente vai ver isso daqui a pouco. Deixa eu ver que hora é essa. Já é 6h12. 6h15 já, né? Enfim. Acho que 6h30 dá pra terminar. Certo. Aqui a gente está acessando dados, né? Ou seja, criando uma cópia do nosso data frame. E aqui a gente pode agora atribuir dados. Você pode simplesmente... como eu estou atribuindo, eu estou fazendo isso em X. Eu estou criando uma cópia aqui para não modificar meu data frame população. Então, eu estou dizendo que todos os municípios aqui, todos os códigos de municípios vão ser 0. Então, eu posso fazer essa operação também, uma operação, na verdade, são 5.500 operações, fazendo somente uma atribuição. Então, estou pegando e atribuindo 0 em vários lugares, só que eu só coloquei que isso é igual a 0. Posso também, aí você pensa, mas isso não é útil, dificilmente eu vou querer colocar um dado com tudo. Mas você pode fazer isso aqui, esse sistema aqui, ó. Você pode passar, ao invés de ser um 0, um range, uma lista. E ele já vai interpretar e colocar tudo no lugar. Aqui no caso eu estou pegando um range, colocando de 1 até 5.570, pulando de 1 em 1. Então, olha o que ele fez. Ele pegou meu código de município, que estava meio louco, e colocou de 1 a 5.000 não sei quanto. O código de município estava um negócio meio aleatório, agora eu posso trabalhar com um código de município menor. Funções summary e mapas. Aqui são algumas funções úteis que podem fornecer alguns dados estatísticos para o nosso data frame. Aqui no caso, deixa eu rodar essa. Describe. Ela pega, ela conta, ela faz uma série de coisas. A depender do tipo de dado que tem no seu data frame, ela vai contar, ela vai calcular média, ela vai fazer alguma série de coisas. Nesse caso aqui, inclusive, não fez muitas coisas porque nosso data frame não tem muitos valores numéricos, mas é bem comum você ver aqui frequência, 25, os interquantis, né, 25%, 50%, 75%, ver um monte de estatística que é retornado. Aqui no caso ele pegou a quantidade de valores, viu os que são únicos, viu o cara que mais se repetia, ou seja, Minas Gerais tem mais municípios, com a frequência de 853. Posso calcular a média também da população estimada. Ô, Maurício, Oi. eu acho que tem um outro comando que é Qual é o nome? E ele que massa, traz não essas conhecia, não. informações de quartil, eu acho. Ele é? Deixa eu ver. Ou não, Vixe, deixa eu Maria. procurar aqui. Beleza. Qual o nome do que Gabi falou? Info. Mas parece que não rodou, não. Não sei se a sintaxe é diferente ou se é outro nome. Talvez tira o F. Tira o F. Tira o F, né? Então, info ele pega o data frame, né? Isso. Aí ele fala quais são todos os tipos de variáveis. Mas aqui no caso é tipo. Ainda não é as estatísticas. Não, as estatísticas são o describe mesmo. Describe. Entendi. Mas Mas bota você a tem que população fazer describe. Que aí ele dá as informações que você falou aí, de quartil e etc. Entendi. Aqui no caso eu tô pegando uma série, né? Porque eu tô pegando uma fatia de população, tô pegando só os meus estados e dando describe. Entendi. Isso, você pode fazer com o dataset todo, tipo, com o data frame todo. Massa, aqui, ó. Então aqui ele pegou, contou, calculou a média, né?
Por alguma A razão o média seu não tá média- aparecendo tudo, mas ele aparece os quartis aí. certo, Quantil, não tá quarto, aparecendo média, porque mediana. Será Fale, que não. isso não é porque os dados não são numéricos? Não, Não, porque ele não, você aparece aqui perceba que tem 3 Não tá 75%. aparecendo, ó, não tá aparecendo porque É, eu limitei. Eu limitei aqui em cima. Isso, tem Quando eu, 3 quando eu, pontos ali no lugar do negócio. cadê? Deixa eu ver. Cadê? Você Aqui, eu limitou coloquei em 3 Foi aí. colunas, não foi? 4. é. Porque se fosse ficar exibindo toda hora esses números seria complicado. Mas massa, eu achei que realmente não tava, eu achei que não tava funcionando porque eu tava chamando, porque meus É. dados não eram tão numéricos, mas realmente não é por conta disso, é porque eu tava chamando uma série ao invés de chamar o data frame. Massa. Isso. Aqui vai ter os 25%, tá tudo aí dentro. Aqui no caso eu tô pegando aqui a média da população estimada, retornou um número, né? Esse unique aqui já esqueci, mas vamos ver. Ah, ele retorna. Ele mostra todos os valores únicos dessa série. Massa. Então aqui, ó, por exemplo, quero saber os estados que tem nessa base de dados. Eu chamo aqui, ele retornou uma lista, já foi. Todos os estados. E Isso é aqui, útil se, por exemplo, se você tiver, sei lá, algo que você queira ordenar usando esse critério aí, usando exatamente essa lista, você pode passar isso como parâmetro e ele vai ordenar seguindo essa lista. entendi, muito massa. É bom para identificar erro também. Eu peguei no projeto do Covid. Tem um cara de errinho, tá ligado? A galera escreve Feira de Santana com 2N, tá ligado? Aí eu usei isso aí pra identificar. Tem algumas coisas com Word Media que dá pra fazer, mas eu não manjo muito. Aí eu fui com o Unique. Aí aparece Entendi. tudo, tá Você ligado? tipo Você vê lá. massa. Eu botei o Unique, depois eu fiz o sorte nos valores, aí ele ficou ordenado, aí eu procurei os que estavam errados e fui ajeitando. Entendi. Bem manual E mesmo, tipo, de uma maneira bem nem grotesca. sempre esses dados vêm redondos, né? Tipo, isso aí foi um formulário que você tava alguma informação que veio no Não, formulário, dado alguma coisa assim? do Ministério Do da Saúde site. mesmo, pô. Ah, entendi. É porque quem preenche a secretaria são as secretarias de saúde. Então, quem preenche são pessoas, né? Então, normalmente ocorrem uns erros de digitação. E nem sempre Ô, são as mesmas Isaac, pessoas, né? Às vezes. Isso, isso que você falou de encontrar tipo, coisas com nome, mesma coisa com nomes diferentes, você pode usar um dicionário também para juntar. Dizer que todas essas palavras são sim, iguais sim, àquela, pô. Não fazer exato. manual aí. Eu já usei, tipo, um dicionário para fazer um group by parecido com isso aí que você tá falando, de contar cada palavra, né, que tem errada. E só uma dúvida aqui, tipo, eu sei, Jogue duro. pode parecer meio desconexo, né, com o assunto, mas me lembrou a questão das provas no AVA, que às vezes ela não aceita algum tipo de resposta por conta de algumas mudanças, né? Então, será que teria como a gente utilizar, tipo, a programação de Python, tipo, no AVA para solucionar esses erros? De, tipo, não aceitar uma frase escrita de tal jeito, e etc. É só se ele Aham. fosse programado em Python, ou se ele, porque ele não aceita, então esse dado não vai chegar para, tipo assim, vamos supor, ele não vai chegar no banco de dados do AVA porque ele não deixa você submeter. Aí eu não sei o que o AVA usa lá como banco de dados, entendeu? Então, Se eu não tipo, me engano, você o não Ava entrou o usa. dado. Você não entrou o dado, então. Entendeu? Não sei se ficou claro. Tipo, no formulário, se eu digitar aqui no chat, sei lá, arroz, ele vai aceitar. Então eu consigo tratar. Agora, se o AVA bloqueia que eu digite arroz tudo maiúsculo, então essa informação não vai chegar no meu banco de dados e eu não tenho como tratar ela. Porque esse dado não existe pra mim. Não sei se deu pra entender. Tipo, se o seu formulário lá bloqueasse Feira de Santana como FSA, não ia chegar pra você. Então você não ia ter como tratar o dado porque ele não existe. O que a gente tem aqui é do banco de dados para cá. O que foi feito antes do banco de dados não é uma solução de análise de dados, entendeu? É mais uma coisa lá Ah, do pessoal do front-end que não pensou. entendi. Entendi agora. Eu Entendi. tava viajando, Gabinha. Eu achei. Eu tava assim, eu acho claro que tem. Não Entendi. tem porque você não entrou com dados, você não consegue dar enter para ele ir pro banco de dados, entendeu? Já foi Entendi. Ele filtrado antes. bloqueia. Aqui ele já tá pronto. No caso, o que se faz não é nem no front, é no back isso. No E no back-end. front também.
No front também, é um trabalho junto. Você É no filtra, front porque ele não deixa entrar. não deixa, Ele mas se fica você vermelho forçar, no alvo mas você o não tem usuário como pode filtrar. forçar o front, entendeu? O usuário força o front, você tem que fazer um filtro no back ainda por cima. E aí retornar o erro, né? Caso a Não, mensagem seja errada. mas no caso do AVE é como se você estivesse preenchendo, por exemplo, o formulário no Google Forms que pede a sua idade, você consegue só digitar número. Você não consegue mandar A, B, C, entendeu? Não chega pra Mas você. assim, No AVE é assim, mas você aí digita, ele fica vermelho e não. Você não tem como enviar. Porque ele não envia, é, ele É ele bloqueia. isso. não O envia. maior problema desses erros, pô, é que, tipo, bem assim, na parada que eu peguei, tinha gente com 1.400 anos, tá ligado? Aí fica mais complicado. É, é outro Não, caso aí. é erro humano, Além. tipo, não é erro que a gente consegue limitar. Se a gente limitar, a pessoa não pode escrever. Aí a pessoa pode ir lá e escrever feira de sacana, que vai sair, tá ligado? Porque Não, é um isso, nome. mas o que o Iago falou é quando você vai, tipo, você vai preencher um formulário que não aceita um valor. Aí ele perguntou se tinha como corrigir essa aceitação por aqui. Aí eu disse que por aqui, usando análise de dados, você não consegue, porque você não entrou com esse dado. Seu sistema Isso. bloqueou. Ah, porque você não tem o dado, né, também, né? Exatamente. Isso. Beleza, eu vou continuar, beleza? Jogue, bro. Pode continuar. O F. Aqui você pode contar os valores. Nesse caso aqui, ó, ele contou a quantidade de ocorrências de Minas Gerais, São Paulo, omitiu o resto, e Distrito Federal só tem uma, que é o Distrito Federal mesmo, ele mesmo. E a gente tinha visto lá que o máximo aqui, né, em algum lugar que a gente viu que realmente a maior ocorrência era Minas. Então realmente bate com o que a gente tinha visto em outra função aí, não lembro mais qual era. Falando sobre mapa, o mapa também é uma forma de você manipular certos dados, né? E você consegue ter um poder maior de manipulação. Aqui no caso, nessa primeira linha, eu estou pegando a média, né, min, da população estimada. Eu estou pegando essa média aqui agora, e aí eu estou usando esse ponto map. O que é que eu faço? Para cada linha de população estimada, aí eu vou chamar o map, isso aqui é uma função lambda, é uma coisa de Python, qualquer coisa você dá uma revisada. Eu vou pegar o elemento que está lá, ou seja, a população estimada, e vou subtrair da população média. Então, o que ele está fazendo aqui seria mais ou menos que em estatística acho que chama de desvio, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Ele está pegando a diferença entre o número que está lá na população de todos os municípios, né, e subtraindo da população média. Repare que aqui foi feita uma única linha, uma única regra, digamos assim, e essa regra está sendo aplicada para todas as linhas. Deixa eu rodar o comando aqui, ó, fica mais fácil entender. Repare que algumas populações deram um número negativo, outras deram um número positivo. Isso significa que, sei lá, essa população aqui, que eu não sei qual é, mas é a primeira, ela está 10 mil, né, porque está em notação, 10 mil, 14 mil e não sei quantos pessoas abaixo da média, por isso que está sendo negativo. Esse cara aqui já está 70 mil acima, e por aí vai. Eu posso também utilizar o apply, né? O map, ele opera juntamente com a função lambda em Python, e o apply, eu posso chamar uma função. Então, aqui no caso, o meu apply, eu estou mexendo em população, e aí eu dou um apply, né? Eu chamo esse método. Que função eu chamo? Mudar média. Onde eu vou mudar a média? Através das colunas. Aí. Isso. Os meus índices, os meus eixos são as colunas. Eu poderia... beleza. Aí eu chamo essa função. Essa função ela vai receber a linha. E para cada linha, ela vai pegar a população estimada dessa linha e subtrair 1.000. Eu estou, sei lá, matando 1.000 pessoas de cada, de cada município. Então, estou subtraindo 1.000 e retornando a linha. Então, aqui eu posso fazer diversas manipulações, né, utilizando esse comando. Por exemplo, eu posso fazer if, se a população tiver tanto, eu mato metade das pessoas, né? Que nem Thanos. Se tiver outro tanto, eu faço outra coisa. Então, a gente viu que, tipo, aqui é uma forma de você manipular, atribuir dados em uma linha, e aqui você já tem uma versatilidade maior. Você pode fazer condicionais, né? Você realmente está chamando uma função que está operando linha a linha. Deixa eu rodar aqui.
que no caso ele abaixou 1.000 pessoas de cada município. Alta Floresta do Oeste tá com 21.000 agora, né? Antes estava com quanto? Antes estava com 22.000, tá vendo? Ele realmente fez. Brasília tá com 3 milhões, caramba. 15.000 aqui, né? Vamos olhar aqui agora. Tá com 14.000. Então é isso. Eu também posso fazer uma operação uma operação direta. Eu posso pegar aqui a população estimada e subtrair a média. Isso aqui a gente já viu que é um número. E se eu subtrair um número de uma série, uma fatia do data frame, né? Ele vai fazer elemento a elemento. Então, essa linha aqui tem o mesmo significado dessa linha aqui de cima. Certo? Aqui, ó. Inclusive, nesse caso aqui, ela roda até mais rápido. Essa linha. Como que eu posso utilizar isso? Eu posso utilizar isso para formatar algumas coisas. Por exemplo, eu estou pegando aqui, ó, o nome do município, né? Os nomes dos municípios, concatenando, lembra de string lá que a gente viu na estante? Concatenando com a vírgula, colocando espaço e somando agora e concatenando com os meus estados. Então, o resultado disso aqui, ó, vai dar mais ou menos uma série na qual eu tenho todos os municípios, vírgula, estado. Realmente, se eu quiser montar um endereço, alguma coisa do tipo, né, eu posso juntar município com estado, com CEP e fazer alguma coisa do tipo, né? Não sei. Aqui no caso, deixa eu ver. Aí eu fiz para os 10 primeiros. Fiz a mesma coisa, só que para os 10 primeiros. Eu peguei aqui a população e somei com fiz essa operação aqui e iterei em um range 10. Eu só estou exibindo esses elementos aqui, ó. Então, aqui no caso, eu tenho Alta Floresta, nananana, certo? Agrupamentos. O que seriam agrupamentos? Deixa eu lembrar. Vamos ler, vamos importar aqui. Vixe. Deixa eu pegar o conteúdo. Certo, importei o meu data frame outra vez, né, desse arquivo. E aí vamos ver aqui como alguns métodos desse agrupamento. O count, acho que a gente já viu, ele conta as ocorrências, né? O Acre tem 22, ou não sei o que, 23, Bahia tem tantos. Então ele está contando quantos elementos tem. Só que aqui tem uma coisa interessante, note que o índice, ele não está 0, 1, 2, 3, não, como a gente estava vendo aqui antes, tá vendo? Cadê? Deixa eu voltar. Aqui, ó. No caso, a gente fez essa operação, os índices ficaram 0, 1, nananã. Aqui, no caso, os índices ficaram os estados. Por que aconteceu isso? Porque eu estou fazendo um group by. Então, nesse group by, eu estou meio que indexando pelo estado. Eu estou fazendo isso. Eu estou dizendo assim, ó. Eu vou pegar o data frame população, eu vou indexar pelo estado, e aí eu vou pegar agora os estados e contar. Parece um pouco confuso. Eu fiquei um pouco confuso. Até chamei a ajuda de Isaac para me explicar o que era isso. Mas é mais ou menos isso que está acontecendo. Esse group by aqui, ele é como se ele indexasse o seu retorno, a sua série, através desse grupo, digamos assim, né? Que seria todos os valores possíveis aqui. Aqui nesse caso... Basicamente, você vai estar agrupando, né? Tipo, todo o seu dataset a partir de uma coluna que você escolhe para que seja o parâmetro. Por exemplo, nesse caso aí, você está agrupando todos os estados e as características dele vão estar referenciadas a ele, a depender da função que você vai utilizar. Você pode pegar por exemplo, a média de população de todos os estados. Você vai colocar os estados ali como a coluna que você quer avaliar e botar um ponto min, por exemplo. Aí ele aqui. fez isso. É exatamente o que acontece aí. Mas é basicamente um agrupamento. Você seleciona uma coluna que você queira que seja visualizada como você quer avaliar as características de uma coluna, beleza? Então você seleciona ela e as outras colunas vão ser as características indexadas de cada uma delas. Não sei se ficou muito claro, mas funciona basicamente dessa maneira. E aí tem várias coisas, vários artifícios que você pode fazer com o Group By.
É bem Aqui no importante caso, essa parte. eu até mostrei uns artifícios bem legais. Essa linha, o que é que ela faz? Não lembro, mas vamos ver. Ela. Deixa eu ver. Ixi, o cachorro começou a latir. Aqui no caso, deixa eu ver. Peraí, deixa eu ir pro quarto. Sempre tem algum cachorro na gravação, é muito bom. É padrão, né? Ô, galera, como vocês estão do Collab? Vocês estão sabendo utilizar de boa? Tudo certo? Ou não conseguiram mexer ainda? Cara, me parece bem intuitivo, assim. Eu Sim, já sim. usava um pouco o Júpiter. Ah, então tá de boa. Se você usava o Júpiter, vai voar aí. Pode continuar usando o Júpiter também, man. Só precisa instalar as bibliotecas. Só a galera toda profissional, velho. Acho que eu nem tinha visto. Nem tinha ouvido falar do Collab antes de vocês compartilharem, né? Tipo, parece que é mais fácil, né? De compartilhar e tal, de Sim, sim. contribuir. É bem Dibas, Nath. É só já fazer um pip. Pip install, pandas. Já foi. No próprio Jupyter você pode fazer numa célula que eu acho que vai. Velho, no caso, por exemplo, se eu fizer, tipo, usar o Jupyter e tal, e aí eu quiser, tipo, compartilhar, tipo, no GitHub, como é que funciona isso? É porque eu não conheço. Você consegue também. Aí você vai ter que salvar o arquivo. Aí você vai ter que criar uma master lá, fazer todo o processo do GitHub, né? Pra upar o. Aí você tem que estudar um pouquinho como funciona o Git e como funciona o GitHub. Aí você vai aprender a fazer os push, os pull, os requests, entendeu? Mas aí você tem que estudar como funciona o Git mesmo, porque senão você não vai conseguir upar os seus arquivos e nem criar um repositório. Mas Tem umas basicamente é uma paradas. pasta onde você coloca tudo, mas você consegue também usando o Jupyter. Não faz diferença não. Porque no final é tudo o mesmo arquivo, tá ligado? É tipo, você vai salvar o arquivo, ele vai salvar nesse formato. IPyNB. No Jupyter é a mesma coisa. Se você salvar o arquivo, vai salvar em IPyNB. Se for um notebook, né? Show. Maurício, você tá mutado, velho, se você estiver falando alguma coisa. Já tá padrão aí, né? Alô, Aí sim. tá me ouvindo? Velho, eu tava falando aqui de hoje, pô, velho, Isaac tá me interrompendo, velho, qual foi? E hoje que eu tô falando aqui? Foi porque eu tirei a webcam do computador e aí mutou o áudio. Sim, voltando, né? Essa linha aqui, por exemplo, eu tô usando o Group By e o Apply. E aí o Apply usa junto com o Lambda e eu tô pegando, tipo, o município que tem mais a população maior. Eu tô pegando aqui, eu tô usando aqui o valor máximo. Então depois vocês dão uma olhada como que foi feito isso. Ele está retornando o município máximo. Repare que Santa Catarina retornou Joinville, não foi Florianópolis. Eu fiquei viajando. E depois eu fui pesquisar no Google, realmente Joinville é a população maior. Parece que tem outro lugar aqui também, Espírito Santo retornou outro lugar que não era para retornar. Aqui outro exemplo do Group By, só que eu estou agrupando por dois índices. Eu estou agrupando agora por código F e o nome do município. Então, quando eu rodo aqui, ó, repare que agora caiu aqui o nome do município, não tá mais, quer dizer, tá aqui, mas eu ainda estou indexando, ou seja, agrupando por. Eu estou agrupando as informações utilizando esses seletores aqui, certo? Aí eu usei o Lambda, o apply juntamente com o Lambda, usei aquele lock, e aí eu peguei o valor máximo da população estimada. Deixa eu ver. Você pode utilizar. Existe também esse AGG aqui.
você pode utilizar o group by com ele, e ele vai criar, ele vai agrupar pelo estado, né? Foi o que eu botei aqui. E eu vou pegar a população estimada e calcular algumas coisas, né? Tipo, como o tamanho das ocorrências que tem de AC, o valor mínimo, a população mínima desse estado e a população máxima desse estado. Então aqui, com uma linha, eu já consegui fazer uma tabela bem útil, né? A gente consegue ver aqui. E São Paulo... Nossa, a taxa que era 16 mínimo. Enfim. Deixa eu rodar esse ar aqui para ver o que é. Tá, eu vou pegar aqui a minha outra que eu tinha feito, né? E aí eu vou colocar agora que o B vai ser o nome do meu município. Estou selecionando o nome do meu município e usando o AGG Len. Então, eu posso pegar só... Enfim, não lembro que eu fiz isso, mas eu tô pegando aqui a minha tabela por nome de município e calculando só o Len. O meu tipo de B, aqui é um multitipo. Porque esse B aqui, ele tem um índice múltiplo, tá vendo? Como eu tinha colocado antes que um group by e criei esse B com group by, esse meu data frame, ele tem dois index. Então aqui eu coloquei esse código e ele retornou um multitipo. Para eu resetar essa opção, eu coloco aqui o reset index e ele volta a ser a ter um único tipo aqui do index. Inclusive o index foi colocado de 0 a tamanho -1. Ordenação, eu posso usar aqui o comando sort underline values, e aí ele vai ordenar aí tudo bonitinho. E aqui eu coloco como ele vai ordenar. Quero ordenar por tamanho. No caso, como o meu B tá em nome de município, né? Ele tá ordenando o tamanho da variável. Então ele pegou aqui P, UNA, que são tamanho 3, e ordenou por tamanho de nome de município. Eu posso colocar também esse parâmetro aqui, que ele coloca na ordem decrescente. Aqui eu vou ordenar o valor pelo código do estado. Eu posso ordenar por mais de um valor. No caso, eu estou colocando pelo estado e pelo nome do município. Aqui. E aqui eu estou... Note que quando eu faço isso, o índice buga, tá vendo? O índice fica todo bagunçado. E se eu colocar um sort index, ele ordena novamente utilizando esse índice. Então, esse índice não quer dizer que necessariamente a minha base ela vai ser ordenada exatamente, entendeu? Aqui, no caso, ela não está sendo. E aí, para eu ordenar, eu dou um reset. Ou eu sorte by index. Estamos acabando já. Tipos de dados. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tipos de dados e falta de valores. Aqui a gente vai ver como encontrar o tipo de dado, né? População, você usa essa sintaxe aqui, ó, o dtypes. Dtypes, se você for usar num data frame. Aqui ele retorna os tipos de dados nessa minha variável. Eu tenho aqui inteiro de 64 para código do estado, inteiro de 64 para código do município. O nome do município está sendo um objeto e a população estimada é um código 64. Para individualmente, para pegar cada cara desse, eu uso o dtype. Então, se eu chamar um dtype aqui, ele retorna um inteiro de 64. Aí, só para ilustrar aqui, o tamanho dessa variável pode ser reduzível, porque a gente não tem 2 elevado a 64. A gente não tem essa quantidade de... Esse tamanho é muito grande. Eu poderia colocar num tamanho... Criar um tipo de dado menor. Aí foi mais ou menos o que eu fiz aqui. Deixa eu ver. Foi exatamente o que eu fiz. Eu utilizei a função astap. E aí eu coloquei, ó, o código do município vai ser tamanho int 16 agora. O código de UF vai ser int 8. Eu posso representar 255 valores com int 8. E a população estimada vai ser um float 64. Eu fiz isso porque eu vou sujar os dados daqui a pouco. E aí, ó, eu mudei os tipos de dados. Ou seja, para saber os tipos de dados eu uso dtype. E para mudar o tipo eu uso esse método. Se eu chamar a população aqui, ó, eu alterei os tipos de dados, mas os valores são os mesmos. Ainda tá a mesma coisa aqui. A única exceção foi esse negócio aqui, essa população que ela ganhou 1.0 aqui. Ela virou um valor float.
Mas eu fiz isso porque eu quero mostrar uma função e aí eu quero sujar alguns dados aqui. E aí um artifício para você sujar dados seria você colocar um float name. Em Python existe um tipo, não é bem um tipo de dado, é um valor que ele não é bem Indica definido. falta de dados. Indica falta de dados. Muitas vezes a gente vai ver daqui lá na frente, a gente já, às vezes esses dados não vêm prontos, a gente exporta de algum banco de dados, de algum formulário, como o Iago falou, eu acho, na estante. A gente importa eles através de uma raspagem, né, um web scraping de uma página, e muitas vezes esses dados vêm sujos, vêm bagunçados, vêm faltando dados em algumas colunas, e eu quis simular isso, entendeu? O que é que eu fiz aqui? Eu peguei os nomes dos municípios, no qual OSTR também você pode usar, no qual tem vila no nome. E aí eu disse aqui, e aí fui na coluna, né? Porque aqui o lock você pode usar, eu tô usando o lock. Lock você pode usar, pegar coluna e linha. Isso aqui tudo eu tô selecionando pela coluna, é a coluna na qual o nome do meu município tem vila. E aí eu tô indo agora mexendo na população estimada. Eu tô dizendo que minha população estimada é um float name. Eu tô sujando esses dados. Vamos rodar aqui para ver o que acontece. Ou seja, Vila Boa aqui, ó, ficou com NEM e Vila Propício ficou com NEM. Aqui no meio também tem um monte de vilas que tem NEM também. Eu sujei alguns dados de população estimada aqui, certo? Aí lembra aquela função que estava retornando um data frame vazio? Aqui no caso, ela vai retornar já uma coisa que tá todo mundo sujo aqui, entre aspas, né? E repare que tudo tem vila. Vila nova, vila não sei o que, vila não sei o que. E aí como é que você pode meio que limpar, né? Recuperar o dado você não pode, porque o dado não tem como você adivinhar quem é o dado. Seria aquele caso do que Iago falou aí. Você não tem como recuperar mais esse dado, porque você já está com o banco de dados pronto. Você pega esses dados prontos. Então, mais o que você pode fazer é dar pelo menos uma formatada nele, né? Ao invés de ficar nem, você pode colocar, sei lá, não informado ou incorreto, alguma coisa assim. Então, aqui eu estou usando essa função, FILNA. Ela pega aqui, ó, ela está dizendo que a população estimada é a população estimada, só que agora eu vou preencher, esse fio é preencher, com o valor não informado. Então, em todos os lugares que eu posso preencher esse filtrar aqui, ele já filtra ele pega só os dados que tem o not name. Ele não vai mexer nos outros valores que tem um valor. Ele realmente é uma função feita para trabalhar com o tipo, quando você tem um name no seu data frame. E aí repare que aqui ficou não informado, aqui ficou não informado. Uma outra função similar seria o replace. Eu posso modificar um valor pelo outro. Aqui no caso eu fiz a mesma propriedade, a única parte diferente foi que eu fiz um replace para trocar o valor não informado para não especificado. Então aqui posso utilizar também não especificado. E agora por último, o último tópico. Deixa eu rodar aqui. A mesma tabela de dados, né? Como eu posso renomear, né? Lembra que eu falei que eu poderia acessar por dicionário ou acessar por método, né? Aqui no caso, eu posso modificar esses labels aqui. Eu posso colocar um outro nome. Isso pode ser útil. Nesse caso, por exemplo, aqui é útil. A gente vai ver aqui. Eu posso usar o método rename, onde eu digo agora que a coluna UF antiga vai ser UF. O código F vai ser code UF. Eu meio que estou renomeando, né? Quando eu fizer isso, né, e atribuir aqui a população, né, salvar o valor, note que agora eu tenho esses labels aqui, tá vendo? E aí, ao fazer isso, eu posso inclusive utilizar dessa forma aqui, a população nome, ele vai pegar os nomes dos municípios, ao invés de eu ter que fazer toda essa acessar dessa forma, né, por dicionário. Eu posso fazer população nome. E aí vai retornar a mesma coisa que esse comando retornaria. Assim como eu também posso renomear os índices. Eu posso chegar aqui, ó, o índice 0 é a primeira cidade, o índice 1 é a segunda cidade. No entanto, isso não é muito usual você fazer isso, porque dificilmente você vai renomear índices de 1 a 1. Dificilmente mesmo. Na prática, você costuma, como as colunas são uma espécie de série, no caso, as colunas dos data frames são uma espécie de série, elas têm um atributo que é name. Então, você pode modificar o nome
através do rename. Então, quando você roda aqui, o que acontece? Você disse que o nome desses atributos, de todas as informações aqui, é info, e o nome desses índices são cidades. Isso é mais comum do que utilizar a renomeação de índices mesmo. Mas esse aqui é realmente útil, né? Que a gente viu que a gente modificou, renomeou as colunas. E por último, a última coisa mesmo, para acabar, é como você tem dois data frames diferentes e você quer juntar. Tem duas formas de juntar. Aqui no caso eu coloquei população, eu cortei os meus dados, né? Porque eu não tenho dois data frames, duas bases de dados diferentes. Eu cortei, aí eu peguei aqui ó, as primeiras 2.000 e não sei quantas linhas e todas as colunas e as outras linhas restantes. E aí para juntar as duas eu uso esse comando aqui, ó, concat. E aí eu passo uma lista com cada elemento um valor. Ele vai concatenar os dois valores. Ele juntou. No caso aqui eu tinha separado e juntei. E eu posso concatenar também dados. Ou seja, digamos que eu tenha todos os municípios em uma lista de uma base de dados, só que eu só tenho um nome. Em outra base de dados eu tenho a quantidade de pessoas. Então, ao invés de, tipo, essa aqui eu juntei as linhas com outras linhas. Essa aqui, essa forma de fazer aqui, utilizando o join, você não aumenta o número de linhas, você aumenta o número de colunas. Então, você adiciona novas informações às suas mesmas linhas. Então, aqui eu estou pegando aqui, ó, as 3 primeiras colunas, ou melhor, as 3 primeiras, porque entra o 0, o 3 não entra, e somando com essas outras duas. E aqui no caso, eu estou join e eu estou passando A. O join é um atributo de pop A e estou juntando A com A. Nesse caso aqui, eu vou ter um dado duplicado. E esses dois parâmetros aqui, eu posso adicionar atributos para diferenciar um dado do outro. No caso aqui, ó, é o FA. E aqui, como o nome é o mesmo, ele, para diferenciar, ele colocou o FB, certo? Mas se eu juntar usar um join com dois data frames que tem esses labels diferentes, eu vou mostrar aqui, ó, o último comando. Mesmo que eu passe isso aqui, esses sufixos, o da esquerda e da direita, ele não precisou fazer isso porque agora eu estou fazendo um join do A com a população B. Então, como o mouse daqui no meio, não sei se vocês estão vendo, ele está juntando metade das informações com a outra metade. Então, esses labels aqui, eles meio que não existem. Tipo, são diferentes. Não precisou realizar o uso dos sufixos para diferenciar os labels. Essa função aqui, inclusive, não precisa, pode ser chamada dessa forma. E é isso. Acabamos aí. Deixa eu mudar aqui. Valeu, Maurício. Valeu. Passou um pouquinho, mas foi mal aí. Próxima reunião a gente vai estudar, então, tratamento. Alguém ficou com dúvida de alguma coisa? Beleza. Só passar alguns avisos. Próxima reunião, próximo encontro, no caso, dia 8/4, daqui a 2 semanas, a gente marcou quinzenalmente, né? A gente vai estudar um pouco, aprofundar um pouco mais essa questão do tratamento de dados, falar um pouquinho sobre alguns métodos para a gente enfrentar alguns problemas, né, que a gente pode encontrar ao pegar dados mais reais, né? Como o Gabinha estava falando, dados não preenchidos, normalização de dados, enfim, fazer uma análise exploratória também. Então, eu vou passar os conteúdos, eu vou passar um curso do Kaggle, que é uma plataforma que eu, Maurício e Fred, por exemplo, a gente está acompanhando mais e ela funciona muito bem. Então, eu vou passar esse curso, mas também, além disso, eu quero indicar para vocês um estudo assim mais natural. Eu vou passar uma base de dados no grupo para que a gente possa utilizar um pouco o Pandas, né? Utilizar essa parte do Pandas e talvez já experimentar algumas coisas de visualização de dados, mas aí seria algo mais autônomo, né? Tipo, para a semana que vem, tentar pensar em algo com o tratamento de dados. Beleza? Eu mando os detalhes no grupo e
E aí, qualquer dúvida, vocês podem deixar lá também. Beleza? Fechou. É isso. Tamo junto. Até semana que vem. Valeu.